Tem dias que ainda não aconteceu nada, mas você já acorda a mil, já acorda cansada, cabeça fritando. Parece que você tá assim, virado uns 3 dias que você não dorme, porque sua cabeça não para em nem um segundo. E você se sente o tempo todo em alerta, tensa, ansiosa. O corpo tá inquieto, tudo parece acumular cada vez mais, as coisas estão bagunçadas internamente, externamente, e parece que você não consegue alcançar. E quanto mais você tenta se mover, 5 vezes mais bagunças são produzidas antes mesmo que você consiga arrumar uma. E isso é tanto interno quanto externo. Quando você olha, você está presa no meio desse caos e a sua vontade é só de dormir. Porque você não encontra, parece, uma saída. Parece que você não vê uma possibilidade de conseguir sair desse caos todo. E tudo que você faz só acelera muito mais o seu corpo. Você já teve essa sensação? Hoje nós vamos falar sobre essa sensação que é muito comum, esses momentos de ansiedade que a gente tem. Muitas vezes por falta um problema, né? Uma situação que foge do seu controle e liga um alerta no seu corpo e faz você caçar problema atrás de problema. E quando você vê, você está se afogando numa enxurrada de pensamentos problemáticos, desenhando cenários catastróficos. Isso é muito comum em episódios de ansiedade. A ansiedade nada mais é do que uma resposta do corpo, uma reação do corpo diante de determinada situação que faz você entrar em alerta, preparando o corpo ou para lutar ou para fugir. É uma resposta de sobrevivência do seu corpo. Só que permanecer constantemente nesse estado não é saudável, nos adoece. Porque imagina, você está o tempo todo tensa. E é difícil às vezes sair desse cenário, porque a gente fica tão perdida. Aí parece que tá tudo tão bagunçado. Às vezes, sabe aquela sensação de impressora que quando você vai lá e fica batendo cabeça, tá dando tudo errado, e não sai a impressora, aquele estresse todo. O que você precisa fazer? Você sai um pouco do lugar, se ausenta um pouco, depois você volta. Então, às vezes, o que a gente precisa... Calma, não tô mandando você fugir da sua realidade, não. Mas às vezes o que você precisa é desse respiro. É se afastar um pouco de todos os problemas, de todas as questões e parar. Eu costumo indicar que você tenha uma reunião semanal com você mesma. Sabe, de você olhar no seu olho e dizer como é que foi essa semana? Como que eu agi? Como que eu tô respondendo às situações, aos conflitos? Eu tô mais na defensiva? Eu tô sendo responsável, assumindo um papel de responsabilidade pela minha vida? Eu tô me vitimizando? Entender para onde eu tô indo. Eu tô indo com pressa para alguma coisa? Eu tô valorizando mais pessoas ou mais coisas? Aonde que eu tô me perdendo? Eu tô caminhando de acordo com os meus valores ou não? Sabe, ter uma conversa sincera, tete a tete, coisa de mulher adulta, sabe? De ter essa reunião bem sincera com você mesma. E ter esses momentos ajuda a gente a parar um pouco, sair um pouco da nossa vida e olhar para a nossa vida com um olhar mais crítico, sabe? Então, quando eu digo sair, não necessariamente é você sair do ambiente, mas às vezes sim também contribui. Às vezes dar uma passeada, caminhar em um outro ambiente diferente, pode ajudar também. Mas eu tô falando no sentido de você se afastar um pouco dos problemas, da confusão que você tá, e olhar isso por um outro ângulo, né? Entender isso, tá, eu tô olhando isso aqui de longe agora. E aí eu consigo ter um olhar mais crítico para aquela situação. Isso é um processo muito comum na terapia, inclusive indico, né? Se você está muito confusa internamente, você quer se conhecer mais, você quer desenvolver habilidades emocionais, faça terapia. Não é um bicho de 7 cabeças, não. Pelo contrário, eu super curto fazer terapia. E não estou fazendo no momento, mas sempre que preciso, em situações mais específicas, já fiz por muitos anos, enfim. Mas façam terapia. Então, a gente precisa ter esse momento onde a gente se reorganiza. Ah, Grace, mas eu não tenho condições de fazer terapia agora, eu não tenho tempo, eu não quero também um processo muito longo e tudo mais. Você quer um apoio para te guiar nessa sua reunião? Ah, eu não sei por onde que eu começo a minha reunião. Eu tô tão perdida que eu não sei nem como é que eu faço a reunião comigo mesma. Aqui no link da descrição tem um guia
que eu criei, que é exatamente assim, é a estrutura que eu faço das minhas reuniões pessoais, é as perguntas que eu faço, é o olhar que eu tenho. Então, desde acalmar o meu corpo, para então conseguir espaço para pensar de forma mais crítica e analítica nas minhas decisões e fazer boas escolhas, até se conectar com aquilo que de fato é importante para mim, que são os meus valores, e então tomar decisões em cima disso. Entender os excessos que estão na minha vida, o que eu preciso reduzir, o que está demais, o que eu preciso tomar de decisões e de ajustes para que então eu consiga caminhar numa trilha possível, de uma forma possível, sem grandes mudanças, mas com mais ordem. Então o guia é para isso. Além de não é só um PDF, né? Tem um PDF e tem os áudios guiados, os vídeos guiados, onde eu vou estar junto com você nessa reunião e vou te ajudar nesse processo. Super baratinho, você pode adquirir. Mas é muito importante que a gente tenha esse momento, sabe? De parar e de olhar, de fazer uma avaliação sincera com a nossa vida, de entender por que eu tô tão acelerada assim. O que tá fora do meu controle? E mais do que o que eu estou me preocupando, que eu não tenho controle, é a pergunta que a gente pouco faz. Porque muitas vezes, quando a gente fala de ansiedade, é muito batido nisso. Para de ficar preocupado com aquilo que você não tem controle. Para de ficar preocupado com amanhã, que amanhã só depende do Senhor. Enfim. Mas o que eu tenho controle hoje e que a preocupação com o que eu não tenho controle está me fazendo negligenciar aquilo que eu tenho controle. Porque é muitas vezes nos conectando e atuando e sendo responsáveis, abraçando aquilo que a gente pode de fato controlar, que são nossos pensamentos, nossas ações, o que a gente nutre dos nossos pensamentos, né? Nem todos os nossos pensamentos a gente consegue escolher o que a gente está pensando ali, mas a gente consegue escolher o que a gente nutre a nossa mente para a produção de novos pensamentos. Minhas decisões, as minhas ações, é a forma como eu respondo às circunstâncias, que de tudo que eu tenho controle, que está na minha mão, que eu estou negligenciando enquanto estou preocupada com aquilo que não tenho controle. Essa é a pergunta. E aí é eu olhar para esse lugar. Porque a forma que eu consigo, na prática mesmo, gente, eu tô falando aqui num lugar de uma pessoa que já sofreu, inclusive, com síndrome de ansiedade generalizada mesmo, sabe? Que é um transtorno, na verdade, né? De ansiedade generalizada. Eu já sofri muito com ansiedade, assim, de paralisar minha vida. Em muitas áreas, de adoecer meu corpo, enfim. Então, eu sei como a mente ansiosa funciona. Eu sei o quanto, até onde a gente consegue ir, até onde a gente vai, e o que o nosso corpo, inclusive, sofre, porque enquanto a nossa mente está indo lá, idealizando toda aquela cena catastrófica, o nosso corpo, ele está sentindo como se de fato a gente estivesse vivendo aquele perigo total. A gente precisa entender para onde eu olho agora. No meio desse furacão, para onde eu olho? E aí eu começo um passo de cada vez. Imagina assim, sua casa tá um caos, todos os ambientes bagunçados. Ficar reclamando da bagunça, ficar por quê? Ficar procurando, por que tá acontecendo isso? Olha que horror, ficar reclamando, sabe? A gente quando fica só nessa coisa do pensamento, é como se a gente estivesse olhando para nossa cozinha caótica, bagunçada e reclamando por que tá assim, esse prato não devia estar assim, devia estar assado. Quando a gente podia ir lá e colocar um prato no lugar, depois uma colher. E aí a gente vai indo um passo de cada vez, e quando a gente percebe, as coisas voltam, tomam uma ordem. Então a gente consegue pensar, criar estratégias, viver uma nova realidade de uma forma que eu consiga lidar melhor com os conflitos e aflições e desafios de uma vida normal que todo mundo tem. Aqui eu não pinto Alice no País das Maravilhas não para vocês, de que a gente precisa encontrar esse lugar e viver dias lindos, incríveis, onde tudo é maravilhoso, você pode ficar sorrindo todos os dias. Não é bem esse o caminho. Então é encontrar de fato uma forma possível de viver com mais saúde, sem se perder, de forma coerente com aquilo que você crê. E bora para as estratégias. Uma das coisas, acho que eu comentei até em algum outro vídeo anterior, sobre a questão da presença, da gente se fazer presente, da gente estar presente, da gente respirar,
desfrutar, perceber o nosso presente. Como que a gente faz isso? Usando os órgãos do sentido. Eu começo a perceber que barulho é esse que eu tô ouvindo. Eu use o tato também, toque mais, abrace, olhe no olho. Faça talvez trabalhos manuais, amasse um pão. Gente, como é bom amassar pão, experimente. Use, faça, se conecte com o seu presente de todas as formas possíveis. Seja com a música, seja olhando, contemplando, observando, cheirando, enfim. Isso tudo ajuda o seu corpo a entender que ele está seguro. Que você não está correndo, você não precisa de desespero. A gente precisa primeiro reduzir essa aceleração do corpo, para que seu cérebro entenda que, de fato, opa, ela está segura, não tem por que eu ficar desesperado aqui, não. Um outro ponto é escrever. Escrever pode te ajudar a sair desse lugar, como eu falei pra você, sabe? De sair, se afastar um pouco do problema. Anota tudo, assim, pega um papel e anota tudo que tá na tua cabeça, todas as preocupações, todos os medos, tudo que tá bagunçado, tudo que você deseja fazer, deseja arrumar, precisa arrumar, enfim, tudo, anota. Isso ajuda você a respirar, abre espaço na sua mente, você consegue olhar de fato, de fora, e avaliar cada pensamento daquele. Isso é essencial. Um outro ponto que a gente tem começado a ouvir falar um pouco mais hoje em dia é sobre a redução de estímulos, né? A gente ouve muito falar disso a respeito do sono, né? Do higiene do sono, mas reduzir estímulos durante o dia. Se a gente perceber, a gente passa um dia inteiro perto do celular. Sobrou um tempinho, a gente já abre uma rede social. Assim, isso é automático. A gente tem tido cada vez mais dificuldade em lidar com o silêncio. O silêncio para a gente ouvir os nossos próprios pensamentos, ouvir o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, por que eu reagi dessa forma. A gente não tem espaço, a gente não tem espaço para ouvir Deus. A gente ora, às vezes a gente quer que Ele responda tal coisa, mas como é que a gente vai ouvir? Se a gente está o tempo todo com o ouvido ocupado. Então a gente precisa de mais silêncio intencional, sabe? Para que a gente tenha esse momento de respiro, de entender melhor o que é importante pra gente, o que faz sentido, enfim, de fato fazer essa reunião interna, colocar as coisas em ordem internamente, sabe? Muitas vezes deixar de fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou fazer as coisas ouvindo música, ou assistindo vídeos, ouvindo podcast, enfim. Às vezes nessas horas a gente precisa fazer uma coisa de cada vez, uma coisa por vez e respirar enquanto faz. E a pergunta para fechar e para você refletir é: o que de fato precisa de mim hoje? O que precisa de fato de você hoje? O que você precisa dar atenção verdadeiramente hoje? Pense sobre isso. Não esqueça de compartilhar com alguém, um amigo, uma amiga. Lembrando que o guia, o link está aqui na descrição. Para outros serviços também, tem os meus contatos aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço, muito obrigada por estar acompanhando aqui. Juntas vamos criando essa comunidade forte de mulheres que querem encontrar mais saúde, mais propósito dentro da sua realidade. Um grande abraço e tchauzinho.